Tardelli, para você, esse aumento expressivo pode indicar uma maior tolerância do Brasil em relação à diversidade e aos direitos do público LGBTQIA+. Se há uma mudança, é um aumento na troca tolerância, de nome. Eu não sei. Da Mas tolerância. o que eu vejo com muita alegria é isso, porque é a identidade, a identificação, é como a pessoa se vê perante o mundo. E quanto mais gente tiver consciência disso, quanto mais gente buscar seus direitos nesse sentido, nós vamos caminhar e dar passos muito largos, né, numa questão existencial gravíssima para quem não consegue se identificar, não consegue aceitar o próprio nome. O nome é o nosso patrimônio, Sim. certo? Se esse nome não me identifica perante a sociedade, ele é terrível, porque é um nome que eu carrego para todo lugar. O acesso a direitos, você acha que pode ter aumentado, incentivado isso? Mas não tenha dúvida. E a tolerância terá que aumentar, obrigatoriamente, porque essas pessoas estão e estarão insertas num processo econômico, político, cultural, social, esportivo. Eu vejo essa notícia como uma das poucas notícias boas que a gente tem visto ultimamente. Esta, para mim, é uma grande notícia. Que bom que isso esteja acontecendo. Às vezes a conscientização ela é assim, o professor José Vicente, que vai falar daqui a pouco, Samanta, ele vai lembrar disso. Até hoje a gente fala, por exemplo, no IBGE, quando faz o censo, é a autodeclaração. Então você diz a sua cor. Durante um bom tempo o Movimento Negro fez uma campanha que foi não deixe passar em branco a sua cor, incentivando as pessoas a se autodeclararem como elas realmente são. E é assim que nós chegamos, a maior parte da população brasileira se autodeclarando negra. Então, acho que isso é um processo também de conscientização, não? Lu, eu acho que sim, mas quando você me pergunta assim, se esse número maior de pessoas que estão alterando o nome e o gênero, se isso representa uma maior tolerância, eu acho que eu vou discordar um pouco do Tardelli no sentido de que talvez isso não represente que a nossa sociedade é mais tolerante. Eu acho que o que aconteceu foi uma desburocratização para que isso fosse feito de uma maneira mais fácil. O que eu quero dizer com isso? A gente não teve uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, pelos legítimos representantes do povo, alterando a possibilidade de você chegar num cartório e alterar o seu nome. O que a gente teve? A gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que isso não precisava ser feito por meio de um processo judicial. E a gente sabe que um processo judicial no nosso país é algo custoso. Você tem que constituir um advogado, você tem que ingressar na justiça, você precisava de uma série de requisitos. O que essa decisão fez? Ela disse isso pode ser feito nos cartórios. Aí o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução de 2018, que é o provimento 73, estabelecendo que isso poderia ser feito sem a necessidade de um processo judicial, ou seja, apenas no cartório. Isso facilitou com que essas pessoas alterassem o seu nome, não é? Alterassem o gênero sem a necessidade de provarem que fizeram uma cirurgia, sem a necessidade de entrar com processo judicial. O que eles exigem é uma série de documentos, de antecedentes criminais, tudo, porque você também pode estar usando isso para fugir, por exemplo, da justiça criminal. Então isso tornou mais acessível, mas eu não consigo visualizar que isso necessariamente represente efetivamente uma maior tolerância. Eu acho que a tolerância viria se isso fosse aprovado pelo Congresso Nacional, pelo nosso Legislativo, como uma vontade de toda a sociedade. É um início, mas é uma desburocratização dessa mudança. E também eu acho que faltam estudos para saber quantas dessas pessoas que mudaram o nome resolveram depois alterar novamente, porque o que essa resolução coloca é que se eu tiver que alterar novamente, eu não posso fazer pelo cartório, eu tenho que fazer por um processo judicial. Muito bem, não temos esse número, mas também não temos essas notícias. Não temos essa notícia. Muito bem, Zé Vicente. Pois é, eu acho que primeiramente sim, a meu ver, um fortalecimento dessa autonomia e mesmo dessa liberdade do indivíduo, não é? Porque nós tínhamos autonomia, nós tínhamos a liberdade de escolhermos o que queremos ser e como queremos ser reconhecido e identificado, mas não podíamos expressar isso de um ponto de vista mais ou menos legal ou de um ponto de vista que fosse reconhecido institucionalmente.
e isso, então, quando se apresenta como uma ferramenta possível e execuível, ela permite que a gente, então, desfrute dessa autonomia, dessa liberdade de escolher o que ser ou de se reconhecer como se apresenta de uma forma bastante efetiva. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os números apontam que existia essa vontade, que existia esse desejo, que existia essa demanda reprimida, coloquemos assim. Tanto é que num período de tempo tão curto, os números aí extrapolaram. Eu também concordo com a Samanta. Eu não sei se os representantes do povo já recepcionam isso como uma demanda prioritária. Mas ainda assim, eu preferiria que isso estivesse tratado e regulado numa lei do que estar pendurado aí numa manifestação, numa posição, numa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E depois, uma questão que me chamou a atenção e que me preocupa é essa mediação, ou diríamos assim, quem é que ao final decide se você pode ou não pode exercer esse direito? É o cartorário lá na tal da entrevista para verificar, não é, se você cumpre os requisitos, se você apresenta as condições ou não. Eu acho isso daí muito sensível e muito delicado, porque, de novo, eu trago, Luciana, a questão dos negros, em que, em grande medida, definir quem era negro ou quem não é negro, se você é preto ou se é pardo, sempre foi uma ação do cartorário, né? Eles que olhavam para a cara do bebê negro e definiam, você é preto, você é pardo, você é branco. Então, essa entrega da autonomia do cartorário para dizer se, diante daqueles elementos que você apresenta, se você pode ou não pode exercer esse direito, eu acho que é um pouquinho delicado e mereceria um olhar e um tratamento mais adequado. Mas, ao final, eu acho que se a sociedade coloca à disposição do cidadão um meio, um mecanismo para ele poder expressar a sua autonomia e poder exercitar a sua liberdade de definir, decidir o que ele é, como é um avanço, é um ganho e, apesar da intolerância, ainda assim, eu acho que cumpre-se um objetivo importante desse nosso ambiente da democracia e de respeito à dignidade da pessoa humana. Muito bem, para você que nos acompanha, a CPMI do dia 8 de janeiro está voltando. A gente vai ouvir o Armando, porque eles ainda estão se arrumando lá para começar a falar. Vamos ouvir o Armando ainda sobre esse tema e já já a gente vai para Brasília. Interessante falarmos sobre esse tema, porque no estado de São Paulo existe uma lei em que o sujeito pode utilizar um nome social. Então, o sujeito nasceu homem, mas hoje tem um corpo de mulher, ele usa o nome social. Agora, interessantíssimo, porque isso vai para os assentamentos da pessoa. Não só no nome social, numa escola, num clube, numa repartição, não importa. Agora nós teremos isso de uma forma documentada nos assentamentos. O tabelião fará essa alteração de nome, obviamente, que nós não vamos trocar filiação, não vamos trocar nascimento, cor, não vamos trocar CPF, RG. Até porque, muito bem ponderado pela doutora Samanta, se fosse para nós fugirmos do próprio nome, da nossa própria personalidade civil, muitas pessoas fariam isso para fugir, inclusive, de dívidas, né? Não só de problemas criminais, mas de dívida. Quando o oficial de justiça fosse à sua porta, falou, não, esse não sou eu, esse era eu, agora eu não sou mais. Não, isso não tem cabimento. Agora, muito interessante o que a doutora Samanta também disse, é que abriu a possibilidade. Aquilo que antigamente custava para procurar um advogado, entrar com a ação, demorado, demandava muito tempo. Hoje nós faremos isso pelo cartório, como os casamentos e os divórcios, né? Antigamente, para uma pessoa divorciar, se não tinha interesse de criança menor, precisávamos do Poder Judiciário. Hoje mudou isso. Hoje uma pessoa, um casal divorcia no próprio cartório, rápido, eficaz e muito mais barato. Lógico que é um custo. O tabelião precisa sobreviver. Ele tem os custos, são altíssimos, de funcionários, etc. Precisa angariar dinheiro. Mas é muito mais rápido, muito mais célere. Agora, por que esse número cresceu de forma exponencial? Por conta da possibilidade. Antigamente, o sujeito precisava, queria, necessitava, tinha esse problema intrínseco com ele, mas precisava procurar um advogado, especialista e depois o Poder Judiciário. É isso. Mas é uma inovação maravilhosa. Muito bem,
Time, muito obrigada. Eu sigo com vocês daqui a pouco, mas agora a gente volta a Brasília. Jean Lawande Júnior, coronel do Exército, presta depoimento agora na CPMI do dia 8 de janeiro. A gente vai acompanhar um pouquinho pela ordem que a gente tinha que, bom, não é, mas pela ordem que a gente tinha que a senadora Damares Alves falaria. A gente vai seguir acompanhando. Aí um monte de gente me crucificou, cheguei, passei o final de semana orando, pedindo a Deus. Sabe o que eu fiz na terça-feira quando tinha plenário? Subi e falei, gente, eu errei, não vou pedir perdão porque eu não tive a intenção. Mas eu vou pedir desculpas pelo meu eleitor por ter interpretado de uma forma. Errar é humano, nós somos seres humanos. Persistir no erro que é bobagem. Então o senhor como comandante das Forças Armadas, seja homem de falar assim, eu errei para a gente encerrar isso aqui. Você errou, é isso que eu te peço. Porque de ser de direita e ser um cidadão que busca liberdade, um cidadão que busca democracia, jamais você vai ser a favor de ato de golpe. Então, o que eu quero falar para você aqui, que eu estou aqui para todo cidadão brasileiro para defender o que é certo. O que é certo, o que é errado é errado. Você errou. Então, eu vou defender aqui o unânime, que eu acho que a CPI tem prerrogativa para isso, e aqui vale para todos, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é base, quem é oposição. O unânime foi totalmente injustiçado. Ele tem que estar solto. É covardia fazer isso com ele. Vamos todo mundo aqui a pedir um requerimento, que pedir ao Ministério da Justiça, ao Alexandre de Moraes, que solte o unânime. Agora que o senhor tem a consciência de saber que você errou. A gente começa a consertar esse país aqui através dos erros. Então, eu te falo de um fundo do coração, pelo seu pai, pela sua honra, pelo Brasil. Fala assim, eu errei. Errar é humano. Seja homem de falar que errou. Muito obrigado. O senhor errou? Nas mensagens? Senador, eu volto a dizer, Está gaguejando, faz não, fala que errou, vai ficar mais bonito para nós. Sou um comandante das Forças Armadas. Senador. Errar faz parte. Senador, eu mandei as mensagens em nenhum momento com hipótese de golpe ou intervenção federal ou quebrar a democracia. Presidente, como eu falei sobre Jesus Cristo, Deus, que Ele é o único que sabe da consciência de cada um, da intenção do coração, Deus sabe do seu coração, da sua intenção, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Com a Muito palavra, bem, você ouviu então o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, então, falando nesse momento. Pois não, questão de ordem, deputado Rogério. Qual artigo? Presidente, é o artigo da questão de ordem, o que diz respeito ao procedimento. Qual artigo? Qual o número do artigo? Só pode falar, os parlamentares, segundo o que nós aprovamos, deverão comparecer pessoalmente ao plenário, sendo vedada a assinatura por procuração assemelhada. Então, apenas aqueles que se inscrevem. Deputado, veja só, então, o deputado Carlos Veras me perguntou também por que o senador Cleitinho não estava inscrito, e ele colocou, a senadora Damares cedeu seu lugar para o senador Cleitinho. Não fosse aceita essa posição pela mesa, a senadora ficaria ali. Quando eu passasse a palavra para ela, ela concederia uma parte ao senador Cleitinho, que teria direito da mesma forma aos 10 minutos, que a parte é possível. Então, não há prejuízo para que a gente possa haver na substituição. Eu não vi prejuízo para ninguém, porque a senadora Damares deixou de falar para ceder o lugar. Agora, também, eu acho que aqui a gente deve ter a política da boa convivência. Se o plenário achar que isso não deve se repetir em outra sessão, não tem problema, a mesa assume essa postura. Agora, eu não vejo prejuízo, porque a senadora poderia estar presente. Quando eu passasse a palavra para ela, ela imediatamente concederia uma parte e ele usaria todo o tempo dela. Presidente, eu só queria terminar. Presidente, não fala, presidente. Queria terminar o raciocínio. Não, Vossa Excelência já concluiu. Não, deputado, senador. O senhor deu para o Rogério. Não, presidente, eu não falei ainda. Senador. Rogério, depois eu falo com o senador, não tem nada contra. Senador. Rogério, Senador. Espera. Senador. Senador. Senador, não é implicante. A mesa está conduzindo. Presidente. A mesa está. Eu queria falar, senão eu vou ficar mal entendido. Senador. A mesa está tomando. Presidente, olha, eu vou explicar. Olha, desse jeito. Eu peço a Vossa Excelência se acalme, senador Cleitinho. Eu posso explicar, presidente? Eu peço que se acalme. Pois não, presidente, senador Rogério. Eu vou explicar, até para evitar que o senador fique nervoso à toa. Eu não estou implicando com Vossa Excelência. Tá sim. Não estou. Vossa Excelência escrevendo tem todo o direito de falar. É apenas que nós firmamos
por favor, senador, eu não estou implicando vocês, nem estou obrigando Vossa Excelência, é apenas algo regimental. Nós aprovamos, por todos e por unanimidade, qual seria o procedimento. E no procedimento se diz que os parlamentares, para se inscrever, têm que comparecer pessoalmente ao plenário e fazer a inscrição. Isso é o que está no regimento, que eu não estou implicando com Vossa Excelência. Deixa eu só Olha, esse fato está concluído. Esse fato está concluído. Deixa eu só contar para ele o que aconteceu. Ô, deputado, eu não vou permitir isso. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Deputado, eu já entendi seu raciocínio. Eu quero dizer a Vossa Excelência que na sessão passada, como nessa, eu permiti várias permutas de fala de senadores e deputados. Alguém que estava na frente quis passar para trás, quis passar para trás, desde que houvesse acordo. Pois não, deputado. Eu preciso concluir, porque se eu não concluir... Conclua para a gente passar a palavra para o próximo orador inscrito. Então, eu acho que isso aqui é evidente que não estava nos compromissos que nós fizemos. Se o entendimento de Vossa Excelência é que alguém pode se inscrever e passar para o outro, ou vira regra, ou não vira. O que não pode é ter exceções que são formuladas a cada reunião, apenas isso. Mas se for regra, que todos podem se inscrever e passar para outro, então que se estabeleça que isso vale para todos, por isso que não há nenhuma implicância. Quando a Soraya passou com o Rogério Carvalho, ninguém reclamou. Apenas isso. Deputado, o que pode o mais, pode o menos. Se é possível que haja a permuta, obviamente que também é razoável que um senador ou um deputado possa ceder o seu tempo, até porque o à parte é possível. Mesmo que o à parte é possível, ele poderia dar o à parte, deputado. Daria no mesmo. Portanto, não há prejuízo para ninguém que está inscrito. Esse assunto está encerrado. Vamos passar para o próximo orador inscrito. Deputado Maurício Marcon. Presidente, só para cooperar aqui com os trabalhos, não tem nada a ver com essa briga, porque os nobres advogados que acompanham aqui a nossa testemunha, e eu tenho percebido aqui ao longo dessa sessão, várias vezes, ao se comunicar com o depoente, está escrevendo no papelzinho. Então, assim, só para deixar claro que eles podem a qualquer momento falar, inclusive verbalmente, com o depoente. Ele pode, inclusive, demorar nas suas respostas, então tem todo o direito de consultar os seus advogados. Só para ficar... Tá bom? Só para ficar registrado isso. Com a palavra, o deputado Maurício Marcon, que trocou de lugar com o senador Eduardo Girão. Obrigado, senhor presidente. Queria lamentar agora o que o Rogério Correia fez, deputado. E essa CPMI, ela vem... O pessoal do governo vem tentando calar deputados que são suplentes, já tentaram fazer isso via, aqui para que a gente tivesse menos tempo de fala, e também agora não querem deixar que deputados que não fazem parte da CPMI falem algo corriqueiro na nossa casa aqui no Congresso Nacional. Então, a gente sabe que houve, senador Seif, oferta de 60 milhões de emendas lá na Câmara para que não houvesse a CPMI. Houve a CPMI, eles tiraram o direito da oposição de fazer a investigação, e agora não querem deixar que as pessoas nem venham falar. Eu não sei, deputado André, qual é o compromisso deles em investigar a verdade, porque qualquer um que fala aqui não pode, questão de ordem sem número e por aí vai. Bom, dito isso, eu quero dizer ao coronel que ele não passa aqui hoje de uma cortina de fumaça. Depois do laço que levaram nas outras 3 oitivas, quiseram convocar alguém por causa de mensagens particulares no celular. Que o senhor errou, isso é fato. Não é indiscutível, acho que as mensagens foram infelizes, mas que joga a primeira pedra quem nunca errou numa mensagem do WhatsApp. Aliás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foi pego algumas vezes, uma inclusive dizendo que as mulheres do Nordeste, abre aspas, tinham grelo duro, fecha aspas. Podem procurar no YouTube, vocês vão achar mulheres do Nordeste de grelo duro. Foi condenado por xenofobia, foi ameaçado de prisão. Olha, até onde eu sei, não. Outro momento lá no meu estado, falou que Pelotas era exportadora de viado. Tem vídeo. Foi pego. Como falaram aqui hoje, com batom na cueca, mas poderia ser também com dólar na cueca, como tem parlamentar do partido aí do governo que já foi pego. Foi preso? Foi condenado? Não.
Porque estava numa mensagem privada. Agora, o nosso coronel, né? Tá aqui porque mandou algumas mensagens infelizes, só que nessas mensagens, colega Seife, no dia 21/12 ele diz: não vai acontecer nada, que tristeza, fecha aspas. Ou seja, a pergunta é, o presidente Bolsonaro, que tenta ser colocado numa narrativa fantasiosa dos governistas que perseguem a direita para calá-la, teve alguma conversa com o senhor indicando que haveria um golpe, indicando que haveria um planejamento de golpe, indicando que ele estava contratando velhinhas para botar aqui dentro, indicando que ia ter uma marcha, indicando alguma coisa. Depois do dia 21/12, aconteceu entre você e o presidente Bolsonaro que indicasse qualquer vontade do presidente em dar um golpe das bengalas aqui em Brasília? Não, senhor deputado. Nenhuma. O senhor imagina por que o senhor está participando de uma CPMI dos atos do dia 8 de janeiro? E me corrija aqui, colega André, que lutou bravamente para que essa CPMI acontecesse, contra, inclusive, a relatora, que não assinou, contra vários aqui que não assinaram, que não queriam investigar nada. Teve alguma? Não tive nenhuma ligação e realmente eu não entendo por que eu, sem ter vínculo nenhum, estou aqui nessa CPMI hoje. Último dado que a gente tem aqui seu é que dia 21/12 o senhor teria enviado a última mensagem particular para um amigo seu. O senhor estava discutindo uma situação infeliz no meu ponto de vista, mas assim, colocar na cadeia um homem, pedir para colocar na cadeia um homem por mandar mensagem do WhatsApp. Queria pedir que o deputado Rogério Corrêa, que sinalizou isso, que abrisse o seu WhatsApp aqui para todo o país, como foi feito com o coronel, e a gente vai ver, né, que o senhor sempre deve ter se comportado estritamente, perfeitamente em todos os grupos de WhatsApp. Porque se o WhatsApp virar crime nesse país, olha, eu acho que vai faltar cadeia. Com certeza. Porque uma que vai me matar é a minha mulher, porque eu já falei que uma mulher era bonita, outra com amigos. Então, assim, né? Vamos ter um pouco de calma. O senador Sérgio Moro foi muito feliz quando falou. A gente está condenando pessoas aqui, tratando pessoas de forma desumana por mensagens de grupo do WhatsApp. Tem bandido solto. Gente que foi pego com dinheiro na cueca. Tá solto. Tem o presidente que foi xenófobo, xingou gay lá no Rio Grande do Sul, tá solto. Muito bem, eu vou pedir aqui para poder falar um pouquinho aqui acima do deputado Maurício Marcon, está falando nesse momento, só para você entender, teve uma lista de inscrições de fala no lugar da senadora Damares Alves, que voltaria depois do intervalo com ela, deu lugar ao deputado Cleitinho, senador Cleitinho, aliás, do Republicanos de Minas Gerais. E agora, o deputado Maurício Marcon está falando no lugar do senador Eduardo Girão. A gente está ouvindo, vai voltar para a CPI a qualquer momento. Eu vou fazer uma roda rapidíssima de debate aqui com os meus debatedores e a gente volta para a transmissão. Vou começar pelo Tardelli. Até aqui, a CPMI tem conseguido, Tardelli, avançar nas investigações? Você vê que de vez em quando eles se comportam aí como a escolinha do professor Raimundo. Desculpa, gente, falar assim, mas parece que em alguns momentos eles se comportam dessa maneira, senadores e deputados brigando entre si pela vaga, pela fala, por cada segundo, e nem são muito proativos e produtivos para o Brasil. Com todo respeito, eu acho que eles estão regredindo na idade, estão se infantilizando. É a impressão que a gente tem de uma sala de sexta série disciplinada. Né? Ninguém está buscando objetivo algum. Nem que a grande questão, isso eu já havia discutido, nós já debatemos aqui, a querida Janaína que está aqui já com a gente, certo? É o problema de você trazer a prova testemunhal. A prova oral, ela permite toda essa baixaria que a gente vê. Né? A impressão que o nosso telespectador que está acompanhando a CPI está tendo é a pior possível. Né? Eu cochilei aqui, eu confesso, porque eu não tenho paciência, eu não suporto essa conversa.
Não sei se eu fiquei 40 anos fazendo audiência, então a gente sabe que isso não vai virar nada, a gente sabe o que eles não estão querendo dizer, então eu não me interesso muito. E sobre o depoente de hoje, Tardelli, só para a gente ser rápido aqui, as negativas dele, que não falou em golpe, o que você achou? Tá bom, ele fala o que ele quiser, ele não tem o dever de fazer prova contra si mesmo. Ele não tem o dever de confessar coisa alguma. Mas ele poderia ficar em silêncio. Poderia ficar em silêncio. Ele não quis ficar, ele brincou. Qual é de 0 a 10, qual é a relevância desse depoimento? É de -5. Né? Porque o que nós vamos saber, o que vai provar alguma coisa na verdade, são provas documentais que estão sendo requisitadas. O coronel Lawande, eu não sei se vocês acompanharam, a impressão que eu tenho é que ele apanhou da oposição e do governo. Apanhou de todos os lados hoje. Eu não sei se é essa impressão que você ficou e que os nossos debatedores ficaram também. Eu, francamente, prestei 30 segundos de atenção. Eu não suporto trazer quem não tem obrigação de dizer a verdade é fazer esse tipo de situação. É dar esse palanque para esse tipo de intervenção. Né? É fazer com que quem está perguntando não é o protagonista do processo. O protagonista do processo é quem está respondendo. É isso que precisa ficar claro de uma vez. Aí não, é um palanquezinho para cada um. Ele está falando na condição de testemunha. Ele não teria que dizer a verdade, Tardelli? Teria. Ah, tá. Teria. E pode não dizer? Pode, porque qual é a verdade? Eles vão prendê-lo agora por quê? Existe alguma coisa concreta contra ele? E prendê-lo como? Olha, ele pode se retratar depois? Pode. Qual é o significado dele mentir ou falar a verdade agora? Nenhum. Entendi. Nenhum. Vou passar para a Samantha um pouquinho. Samantha. Bom, acho que eu vou discordar um pouquinho do Tardelli com relação a não falar a verdade. Eu acho que se ele não falar a verdade e tiver algum documento que diga o contrário, ele vai ser preso em flagrante por crime de falso testemunho. Eu acho que isso é algo que o governo comemoraria. Você vê chances dele ser preso em flagrante? Quando a relatora o inquire e fala sobre um endereço, tudo, ela dá várias chances para que ele não contradiga o que estava num possível documento. Isso pode acontecer. CPI sempre pode acontecer tudo. O que eu vejo é uma tentativa, né, porque a CPI é composta pela maioria do governo, de vincular o Bolsonaro e eles não conseguem fazer isso até o presente momento. O que acontece com esse coronel são trocas infelizes de mensagens, mas no âmbito privado, e isso é plenamente possível. Isso só vai ter alguma repercussão penal, criminal, se provarem que dessas mensagens trocadas no âmbito privado foi arquitetado um golpe ou tem a relação com o 8 de janeiro. Se isso não for provado, é uma conversa infeliz no âmbito privado, mas isso não é crime. É claro que a CPI explora isso politicamente, de uma forma jocosa, nisso o Tardelli tem toda a razão, mas ele está ali tendo, né, a obrigação de falar a verdade, porque ele está na qualidade de testemunha, mas, salvo engano, ele tem uma decisão do Supremo que ele pode permanecer calado e ele está respondendo as perguntas e, de certa forma, não é a tentativa do governo em que ele coloque o Bolsonaro nesse cenário, mas até agora não tem nada que linke ao Bolsonaro. Pelo contrário, né, a postura do Bolsonaro, até nas mensagens que ele troca, é de quem não está fazendo nada e que não fará nada no sentido de aprovar ou arquitetar um possível golpe. Você não achou que a própria oposição está também brigando com o depoente, falando o tempo inteiro, fala que você mentiu, fala que você agiu errado, fala que isso, fala que aquilo? Porque eu acho, Lu, que quando a gente e todo mundo pode fazer isso, mandar mensagens no privado, usar palavras que não devem, e a gente erra. Então seria mais fácil ele falar, errei, fiz um conteúdo, mandei mensagem, usei termos que não deveria usar, mas isso em nada significa que eu tenha arquitetado ou participado do ato de 8 de janeiro. Eu acho que é isso que a oposição... Essa é a estratégia da oposição. É falar a verdade. Bom, a verdade eles estão investigando lá, né? A gente vai tentar ouvir. Ouviu também o professor José Vicente. Luciano, acho que tem 3 coisas aí que vale a pena a gente se debruçar, né? Ainda que rapidamente. A primeira dela é essa mensagem privada, né? É difícil a gente compreender como é que marginais poderiam constituir a construção de uma ação com mensagem pública. Então, é possível que uma mensagem privada sirva de elementos para ordenar uma ação criminosa? Então, eu acho que sim, né? Os marginais, os ladrões, pelo menos esse aí do 3º, 4º andar, faz dessa forma. Privado, ninguém fica sabendo, né? A segunda coisa, olha, mas
mas a intenção e os preparativos para uma ação também é uma dimensão da conduta criminosa em alguns tipos penais. Não é? Então, tentar ou criar as condições para uma tentativa de praticar um ato criminoso é também uma conduta punível. E o terceiro é, pelo menos, essa questão aí do processo. Daí eu vi aí o senador fazendo uma interpretação do que eles aprovaram no sentido da processualidade das conduções dos depoimentos. Olha, se ajustou que só os presentes poderiam, então, se manifestar, não teria por que uma interpretação elástica dizer, olha, os presentes, mas se eles ceder o lugar para um terceiro, não é isso daí, está tudo certo, isso daí está tudo justificado, porque o que pode mais, pode menos. Eu acho que não, eu acho que essa delimitação processual deveria prevalecer, deveria ser, então, protegida, deveria ser assegurada e, por fim, eu acho que o depoente está aí na qualidade de testemunha, ele tem a obrigação de dizer a verdade. Se tem alguns outros elementos que contrariam o que ele está dizendo, ele fica sujeito, teoricamente, a não só ser responsabilizado, como também até receber uma voz de prisão em flagrante. Armando, eu vou te pedir para ser bem rápido, porque eu gostaria de ouvir ainda um pouco do que o senador Flávio Bolsonaro está falando, afinal ele é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente gostaria de ouvir um pouquinho. Perfeito, rapidamente. Em primeiro lugar, testemunha tem obrigação de falar sim, falar a verdade, diferente do acusado, do réu, do investigado, que pode usar o direito constitucional de permanecer calado. Isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Se o fizer, é crime de perjúrio. Aqui no Brasil, a testemunha, quando mente, ela responde pelo crime de falso. Existem testemunhas que não são obrigadas a falar a verdade, nem a falar. Ascendente, descendente, o padre, etc., o médico que atendeu a pessoa, o advogado. Mas, nesse caso, na figura de depoente, testemunha, e a palavra testemunha é muito clara, tem sim a obrigação. Sim. Eu não tenho conhecimento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que tira ali a obrigação, mas para o todo, a testemunha ela tem sim a obrigação de falar a verdade. E o que nós observamos aí nessa CPMI me parece que é um circo. O colega falou em pessoas de idade da 6ª série, eu acho que é 3ª série, 4ª, no máximo 5ª série, né? Observando um circo e não algo sério como deveria ser. É isso.